Será Petrolina o melhor estado do Brasil? É o que vamos descobrir hoje com o nosso amigo Diego Elzinga. Olá pessoal, eu sou o Nilton, para quem não me conhece, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes que o vídeo comece, já peço que subscrevam-se, deixem aquele like. O like é muito importante, mas muito importante, família. Compartilhem aí e vejam se ainda estão realmente inscritos, porque o YouTube tem removido também a inscrição de vários amigos daqui do canal. Então verifiquem aí, por favor, deixem aquele like e sem mais demoras, bora pro vídeo. Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos falar de Petrolina em Pernambuco e todos os motivos que fazem dela a melhor cidade do Brasil. Então se você pretende se mudar, passear, descobrir curiosidades ou apenas turistar por lá, fica aí que esse é um vídeo pra você mesmo. Petrolina, Pernambuco. Subscrevam-se, deixem o like aí no início. Antes de mais nada, se tá gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o dedão do like, que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada e idolatrada. Salve, salve! Então bora lá. Bem, Petrolina é uma cidade que fica a uns 700 quilômetros de Recife, bem na região do Vale do São Francisco, pernambucano, coladinho em Juazeiro, e tem umas 350 mil pessoas. Provavelmente você já ouviu falar dela, mas é sempre bom reforçar onde que ela fica, porque hoje você vai se apaixonar. E brevemente, a história desse pedaço de chão começa nos tempos que era apenas chamada de Passagem de Juazeiro, porque era a caminho de Juazeiro, obviamente. Mas a tal passagem era mais importante do que apenas uma passagem propriamente dita, porque era um ponto de apoio do desenvolvimento pernambucano, com vias de acesso para São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Ceará e o Piauí. Petrolina é hoje chamada de Encruzilhada do Progresso por ser uma passagem obrigatória entre o norte e o centro-sul brasileiro. E se uma pessoa merece os méritos disso tudo, essa pessoa se chama Bispo Dom Malan. O Bispo Dom Malan era um italiano que veio para a região só em 1924 e lá construiu a tal catedral, o Palácio Diocesano, os colégios Nossa Senhora Auxiliadora e Dom Bosco e ainda o Hospital Dom Malan. Mas aos curiosos que pensam que Petrolina tem a ver com petróleo, na verdade tem a ver com Pedro de Dom Pedro II. Nossa, mano. Uma homenagem. E eu, sinceramente, até eu quando ouço Petrolina assim, tipo de primeira, foi o que vem, tipo o que vinha mesmo, tipo petróleo. Tem é uma cidade, se calhar, com que tenha um petróleo e acabaram atribuindo esse nome assim de Petrolina. Porque cá entre nós acho que faria mais sentido, né? Ser um lugar em que tenha reserva de petróleo. Assim. É um homem como se já não houvesse muitas pelo Brasil. Só que alguns acreditam que a homenagem era, na verdade, uma tal de pedra linda que foi retirada da margem do rio para servir na construção da catedral. Mas a história mais interessante vem do livro Pedro Elina, do escritor Santana Padilha, que diz que esses eram os nomes dos primeiros moradores e quando se casaram, o padre, no caso que era italiano, teria dito Petrolina. Nunca saberia. E de lá pra cá, a Petrolina cresceu e se desenvolveu, e por conta de estar na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, em 1980 começaram a surgir as primeiras vinícolas irrigadas pelas águas do tal Rio São Francisco. E aqui vai uma informação que muita gente não sabe. A região de Petrolina é o segundo maior polo vitivinicultor do Brasil. Sim, no Nordeste, para você que pensava que uvas e vinho só se produziam na Serra Gaúcha. Por lá são produzidos mais de 7 milhões de litros de vinho, ou seja, 15% da produção nacional. 7 milhões de litros de vinho é um único só estado. E percebi que nem é um estado assim, uma cidade tão grande, porque vi que tem, ele falou de 335 mil habitantes assim. Nossa! É muita coisa. E uma das coisas que eu gosto no Brasil é isso, é a independência de cada estado. Tá vendo? Petrolina é um estado que tem, por exemplo, tem uvas, tem vinho, tem alguns espumantes a oferecer, que pode gerar receita para poder desenvolver outras áreas, não é? Aqui em Moçambique, acredito que isso aí também aconteceria se os nossos dirigentes fossem dirigentes assim, que estão interessados em talvez desenvolver-nos, né? Porque, por exemplo, nós temos zona costeira de Maputo até lá em norte. Poderia, cada assim, província talvez poderia ter um porto, em que o porto poderia estar focado em cada área, estão a perceber? Mas não é o que acontece. Por exemplo, na zona centro existem lugares em que tem petróleo, dizem que tem zonas até em que cheira o petróleo assim. Na zona norte também tem lugares em que tem várias pedras preciosas, tem ouro, tem rubi, aliás, ouro não sei muito bem se tem, mas tem rubi, tem diamante, não é? E poderia se fazer, por exemplo, indústrias assim, que exploram esse tipo de coisa em cada estado,
seria assim, independente e desenvolvido ao seu jeito, né? Então, seria top. Na verdade, Petrolina, assim como Juazeiro e região, tem despertado o interesse de muitos empresários do mundo todo, até porque são produzidas 2,5 safras todos os anos. Mas nem só de uva vive o homem, porque a fruticultura irrigada é muito forte para esses lados. É lá onde mais se exporta manga no Brasil, também é uma das regiões que mais produz frutas do país. Não por menos, Petrolina é a 6ª cidade mais rica de Pernambuco. Foi apontado como uma das 20 cidades Falando brasileiras. de produção também, nós temos uma extensão de terras férteis para a produção de vários alimentos. Petrolina, por exemplo, produz uva, produz manga. E falando em manga, a minha mãe gosta bastante mesmo de manga. Bastante. E eu também gosto de manga, só que não tanto quanto ela, né? Ela não aguenta mesmo com manga. Pela revista Veja em 2010, tem a maior rede hoteleira do Sertão do São Francisco e do Pajeú, e foi até classificada como a melhor cidade do Nordeste inteiro em 2021. Petrolina não é fraca, não. Ela está em 48ª posição no ranking geral dentre as 100 maiores cidades do Brasil no índice de desenvolvimento da gestão municipal. E a cidade por si já é um grande case de sucesso porque conseguiu atrair inúmeros investidores durante mais de 40 anos investindo em políticas públicas e parcerias com a Embrapa. Hoje é um dos maiores polos de agronegócio do Brasil. Quer mais? Petrolina tem um dos menores índices de conglomerados urbanos, o que significa menos favelas, são apenas 2%. A fim de comparação, o Rio tem 20% e Salvador 41%. E só para fechar essa parte, ela está no topo do ranking das 100 maiores cidades do Brasil com o menor índice de mortalidade pela Covid-19. Mas chega de lambeção, é hora de conhecer o que tem para fazer nesse lugar. Então fica aí que agora eu vou te apresentar todos os motivos pelos quais você deve conhecer Petrolina e concordar comigo quando eu digo que essa é a melhor cidade do Brasil. E se você tá gostando do conteúdo, compartilha o vídeo adiante para que mais pessoas do Brasil... Deixa aí nos comentários se você que é de Petrolina, ou você que já conheceu Petrolina, é o melhor estado do Brasil. E se não for, deixe nos comentários também o teu top 5 dos melhores estados assim do Brasil. Mundo possam conhecer essa beleza de cidade no sertão pernambucano. E se quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso país e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra no nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição. Vamos começar pela antiga estação ferroviária da Leste Brasileira, uma das coisas mais bonitas que você vai encontrar em Petrolina. Também o balneário de Pedrinhas, que é uma vila de pescadores da região, cheia de restaurantes e com a possibilidade de dar um tibum no rio. Também o mirante Serrote do Urubu, com uma mescla bem interessante das tais plantações irrigadas que eu falei antes, com a Caatinga do Sertão, que é um dos melhores pontos para curtir o pôr do sol dentro da cidade. Ainda o Bodódromo, um complexo gastronômico onde a carne de bode é uma iguaria muito exótica. Bondódromo, eu quando falou Bondódromo, apareceu o Sambódromo assim. Mas esse lugar Bondódromo também é um lugar em que faz algum tipo de evento assim, ou só uma zona assim de Petrolina. Na região, quando falo zona, ela mas não me levem a mal. Eu sei que zona tem outro significado, mas é por causa do hábito. Tipo, é uma cidade, vou falar assim, ou uma região assim. De diversas formas, assim como a carne de carneiro e outros pratos típicos à base de feijão, arroz e mandioca. A Catedral de Petrolina, tal Igreja Sagrado Coração de Jesus, também merece um destaque, principalmente por conta daqueles vidros ornamentados e do interior super mega espaçoso. E um ponto que merece atenção especial é o Centro de Artes das Carrancas, que para você que não sabe, assim como eu não sabia, as carrancas são símbolos de Petrolina. Basicamente são essas caras assustadoramente bonitas que são comercializadas por artesãos em toda a cidade. Ana das Carrancas era a mais famosa entre todos. Ela misturava detalhes humanos e animais e sempre deixava os olhos vazados. Eu queria falar alguns rostos aí têm características de olhos de humanos, mas sendo de animais mesmo. Ao marido cego. Legal. Infelizmente, ela faleceu em 2008, mas contribuiu o suficiente com a cultura local para se tornar um patrimônio vivo do estado de Pernambuco. Também o espaço cultural Lula Cardoso Aires, um antigo açougue construído em 1927, que não se encaixava muito bem no design oficial da cidade. E a igreja Nossa Senhora Rainha dos Anjos, a igreja matriz em estilo barroco, que foi finalizada só em 1906. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje, né? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca, e se você já conhece Petrolina, utilize a hashtag minha foto neuzinha quando publicar algo nas suas redes sociais,
que as melhores fotos serão repostadas. Seguindo, outro atrativo bastante procurado em Petrolina é um passeio pelas ilhas banhadas pelo Rio São Francisco. Algumas delas são a Ilha do Fogo, a Ilha do Maçangano, que é a maior ilha da região, e a Ilha do Rodeadouro, perfeita para saborear um peixe assado na folha da bananeira, para prática de esportes e para curtir uma sombrinha debaixo das barracas. O monumento uma das coisas que eu falei assim, que eu costumo falar, na verdade, que o Brasil é um país, por exemplo, Petrolina. Petrolina é um estado em que falaram, que o Elzinga falou aí, que exporta o que tem, que mais exporta, por exemplo, as frutas, as uvas, mangas, assim como produz vinho. E tem vários pontos turísticos bem bonitos e interessantes. Também tem muitas ilhas, né? Vi aí lugares bonitos também de se visitar. É um estado que vale a pena conhecer. Assim. Agora resta saber se é o melhor. Você acha que é o melhor estado do Brasil? Integração é outro lugar bacana, é um dos principais cartões postais e foi inaugurado em 1975, simbolizando a união dos povos e o crescimento de Petrolina. São 14 colunas de concreto que representavam os maiores bairros da cidade na época e que possuem cores diferentes em homenagem às variadas etnias. Ainda o Museu do Sertão, que tem como objetivo conservar a história do homem sertanejo, que possui mais de 3.000 artigos como armas, móveis, documentos, além de diversas galerias de visitação. A oficina do artesão Mestre Quincas, em homenagem ao homem que nasceu em 1895 em Juazeiro e morreu aos 40 anos no Rio São Francisco e se destacou em Petrolina quando foi chefe da Leste Brasileira e teve uma participação muito importante na estação ferroviária. A Orla Antiga e a Orla Nova e seus barzinhos e restaurantes. O Parque Municipal Josefa Coelho com 360 mil metros quadrados cheinho de atividades. O Parque Zoobotânico da Caatinga, o bairro de Petrolina Antiga, o mais antigo da cidade, como você deve imaginar pelo nome, cheio de casas antigas dos primeiros moradores ali de restaurantes e bares. A ponte Presidente Eurico Dutra, com 800 metros, que liga Juazeiro a Petrolina e que passa sobre o Rio São Francisco. O próprio Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico, que pode ser observado em diversos pontos e que divide os estados de Pernambuco e da Bahia. O sítio arqueológico de Rajada com gravuras talhadas na rocha, inclusive com uma mensagem codificada que a galera quebra a cuca tentando entender o significado daquilo. As vinícolas e fábricas de sucos, como a Rio Sol, que não fica exatamente em Petrolina, mas é uma referência nacional na produção de vinhos e derivados. Também a Bianchetti com seus vinhos orgânicos, a Terroir do São Francisco, também chamada de Garziera, a mais bonita da região, e a vinícola Terra Nova são apenas alguns grandes exemplos que existem por ali. E por último, a barragem de Sobradinho, que fica a alguns quilômetros de Petrolina e que normalmente é acessada pelo vapor. Eis um dos passeios mais completos que passa por vinícolas, dunas e ilhas de água doce e vários outros lugares. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido, mas de qualquer forma eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje, não é? Comenta aí o que você mais gostou de descobrir sobre Petrolina e se quiser complementar o conteúdo, use os comentários à sua vontade. E se você gostou do vídeo, passa ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem por que assistiu até aqui. Por hoje é isso, pessoal. Um beijo nas tetas de vocês com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau. Eu em particular gostei de Petrolina, né? Tem várias coisas por se aproveitar. Tem uma boa manga, né? Lugares por visitar, né? Várias igrejas antigas, né? Que de certeza a gente poderia beber muito daquelas igrejas, porque acredito que tem várias informações lá. E também lugares por conhecer, tipo, passear de barco, vimos aí, não é?